Decepção é absolutamente natural quando você está diante de uma mentira. Esperar que uma mentira se transforme em verdade é enganar-se a si mesmo. E então, um sem número de pregadores anunciou uma mensagem que não tinha respaldo das Escrituras e prometeu o que, como o texto disse, né, o que as Escrituras não prometem. Então era absolutamente natural que as pessoas se decepcionassem. Eu acho que isso é sempre uma rua de mão dupla, né? De um lado tem o camarada que foi enganado, então tem um enganador, mas do outro lado tem um camarada que se deixa e quer ser enganado. Porque acho que tem na natureza do ser humano um desejo secreto, ou não tão secreto, de manipular Deus. É a mágica. A mágica está presente entre nós há milênios. Essa mágica, esse movimento que eu chamaria de misticista, porque a mística é uma coisa boa, mas eu chamaria de misticista, é a crença espúria de que você pode manipular as forças espirituais a seu favor. De modo que essas forças te tornarão mais poderoso do que o seu semelhante, mais rico do que o seu semelhante, com maior capacidade de acesso ao prazer do que o seu semelhante. Então, você manipula as forças espirituais para que elas trabalhem a seu favor, de modo que você prepondere sobre o outro. Isso está na natureza humana. Então, é por isso que também esse tipo de pregador encontra sempre audiência. Porque ele está falando o que, no final das contas, está acolhido no coração humano desde sempre, o sonho de manipular um ser poderoso e fazer dele seu escravo. Está no Aladim, está em tudo outro lugar. Então, a decepção, nesse sentido, é benfazeja. Quem sabe, a partir da decepção, possa haver, de fato, uma possibilidade daquela pessoa ser alcançada pela verdade. A gente está falando de transformar igrejados em desigrejados. Eu acredito até que esse tema tenha partido das últimas pesquisas, que dizem que em torno de 10% dos evangélicos no Brasil hoje são desigrejados. Saiu uma reportagem na época, há bem pouco tempo atrás, falando sobre isso, e algumas revistas cristãs também falando do número de tantos evangélicos que se dizem evangélicos, mas não são mais institucionais, não estão ligados a instituição nenhuma. E já se diz que está em torno de 10% da população evangélica do Brasil, um número gigante de desigrejados. E nós estamos conversando sobre isso. O primeiro tema é decepção. Bom, decepção é quase que sinônimo de desilusão. A gente diz que as pessoas estão saindo da igreja porque se desiludiram, se decepcionaram. Eu acredito que esta seja uma razão legítima. Mas também não deixa de ser legítima a realidade de que há muita gente que se decepcionou na igreja e continua nela. Há muita gente que se desiludiu na igreja e continua dela. Quem de nós aqui nunca se decepcionou, nunca se desiludiu com o que a gente vê acontecendo? E nós continuamos nela, lutando nela, a favor dela. Mesmo que
de dentro dela falando das suas mazelas. Uma coisa é você sair dessa igreja e jogar pedra nessa igreja, porque parece que virou moda bater na igreja, soa intelectual, né? Soa maturidade, bater na noiva do Cordeiro. E uma vez num evento semelhante a esse me disseram, pô, mas o senhor também fala das realidades ruins da igreja, mas eu estou dentro dela, estou falando de mim mesmo. Não estou falando de uma coisa da qual eu não faço parte, que não tem a ver comigo. Eu estou tocando o dedo na minha ferida, eu afundo o dedo na sequela. E na ideia de tentar sará-lo, e a cura começa na identificação, no reconhecimento da doença. Então a decepção, a desilusão, é uma realidade em qualquer instituição, inclusive na igreja. E a gente sabe que a desilusão é, na verdade, uma das filhas da ilusão, né? Se desilude quem se ilude. E há uma ilusão antes da desilusão de que nós teríamos uma igreja perfeita. Eu não sei de onde saiu essa ilusão. Porque o Evangelho diz que essa igreja cresceria como joio e trigo, e seria até o final. Na igreja que Jesus montou com os 12, tinha um Judas. Uma ovelha um dia me perguntou, pastor, Jesus se equivocou quando escolheu Judas? Eu falei, não, Jesus não se equivocou. Ele queria mostrar para mim e para você que a igreja, mesmo tendo ele como pastor corpóreo, não é perfeita. Então, acho que embora a desilusão seja uma grande realidade, a decepção seja uma grande realidade, e nós já nos decepcionamos até aqui, vamos nos decepcionar ainda mais, eu acho que pior do que a decepção é a forma como a gente lida com ela, e por causa de decepção, se afastar e se tornar inimigo, crítico mortal, revela um defeito ainda pior, que é o da imaturidade. Não é? O problema não é a decepção, mas como a gente lida com essa decepção. Então, acho que por trás de tantos problemas que tem transformado, como o tema diz, desigrejados em igrejados, sobre todos eles e como matriz de todos eles está, quem sabe, a falta de profundidade na mensagem que essa igreja prega, de modo que gera discípulos rasos e imaturos que não conseguem lidar com as suas próprias mazelas. Então, acho que decepção é a realidade, mas por trás dela está a maturidade em lidar com ela. Porque nós tivemos muitas até hoje, teremos muitas outras até o dia de Cristo Jesus.